Amém! Estamos de volta. Cada mês a gente começa uma nova série de estudos. Começamos o mês de abril e esse mês a gente vai falar das grandes promessas da Bíblia. Mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, todo o teu cuidado, todo o teu amor, Senhor. Que nesses dias o Senhor continue nos sustentando, nos amparando, fortalecendo, Senhor, a nossa vida, a nossa fé. Coloca cada um de nós, Senhor, na tua segurança, na tua proteção, debaixo das tuas mãos. Que neste momento nós possamos abrir o nosso coração para aprender mais da tua palavra. Vem nos ensinar, vem nos fortalecer, Senhor. Que tudo isso, meu Deus, seja como alimento para a nossa alma, a tua palavra nos sustentando, nos guiando, iluminando o nosso caminho. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, então a gente vai falar sobre as grandes promessas da Bíblia. É importante pontuar o que a gente entende a respeito de promessas, né? Olhando a própria definição da palavra, promessa tem a ver com um compromisso que alguém assume, seja com ele mesmo, ou seja com outra pessoa, com o propósito de fazer alguma coisa. Pode ser também uma afirmativa, uma expectativa que produz em alguém algum tipo de esperança. Então, quando a gente pensa em promessa, duas palavras-chave são importantes no nosso entendimento. O primeiro é o compromisso. Então, promessa tem a ver com compromisso e também com esperança. Então, promessa tem a ver com esperança. A Bíblia é um livro de promessas. Eu não sei se você costuma ler a Bíblia desta forma, mas entenda sim que há promessas na Bíblia. E essas promessas, elas são inúmeras e nos impactam de diversas formas. E uma das maneiras que a gente pode pensar a respeito das promessas que estão na Bíblia é agrupar em função de quem está envolvido, né, quem é focalizado nessa promessa, que podem ser indivíduos, no caso, por exemplo, de Abraão, onde Deus faz uma promessa específica para Abraão, mas a gente vê também o caso de Davi, Deus fazendo uma promessa para Davi de que jamais faltaria descendente no seu trono. Mas essas promessas, elas também podem focalizar grupos, nações, ou mesmo toda a humanidade. A gente vê, por exemplo, as promessas que Deus fez para Israel, né, como uma nação, mas a gente sabe também que tem promessas que Deus fez para a igreja, como um grupo, como um corpo. E mesmo assim tem promessas que servem para a igreja, servem para Israel e servem para qualquer pessoa, porque elas alcançam a humanidade inteira. Agora, as promessas, elas também podem estar limitadas a uma época ou um período. Então, dependendo da promessa de Deus, o cumprimento dessa promessa vai se dar num período de tempo. Passou aquele período de tempo, cumpriu-se a promessa, segue a vida. Essas são chamadas promessas temporais, promessas que estão limitadas a um momento na vida das pessoas. E outro tipo de promessa é aquela promessa atemporal, ela não se limita a nenhuma época, a nenhum período específico. Serve para todos os momentos, todos os períodos, sem nenhum tipo de exceção. Agora, falando das promessas, a gente sabe que tem tanta diversidade de promessa na Bíblia, tantas promessas que Deus faz para cada um de nós, que é importante que a gente saiba que do momento em que a gente recebe a promessa até o cumprimento dela, tem uma trajetória aqui no meio, que começa com fé, começa acreditando que aquela promessa vai se cumprir na nossa vida.
mas sem esquecer que em altos e baixos, ao longo dessa trajetória, a gente tem que estar preparado para alimentar o nosso coração, alimentar a expectativa em cima daquilo que vai nos levar em direção à promessa. E o que são esse alimento para a nossa expectativa? A fé, crer, ter paz no coração, ter refrigério, saber que dá para respirar, dá para ter certeza de que vai chegar lá. Consolo, principalmente em momentos onde a gente acha que a promessa não vai acontecer, então se consolar, não ficar desesperado. E alegria, porque além da alegria do Senhor ser a nossa força, é um combustível espiritual para a nossa esperança. E em Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, tem um versículo maravilhoso que diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Por mais que a gente tenha esses altos e baixos, quando a gente recebe uma promessa e até vê o cumprimento dela lá na frente, por mais que esses altos e baixos façam parte dessa trajetória, a gente não pode esquecer quem fez a promessa é fiel. Deus, que é aquele que fez a promessa, ele é fiel. Amém? E por que existem promessas na Bíblia? A gente poderia imaginar que a Bíblia, por ser um livro que trate de coisas espirituais, poderia se concentrar só em questões de ética, de moral, de relacionamento, de situações históricas, culturais. A Bíblia fala de tudo isso, de verdade fala de tudo isso. Mas por que tem promessa? Por que Deus colocou promessas na sua palavra quando Ele poderia muito bem se dar o direito de não prometer nada, de simplesmente falar quais eram os seus mandamentos, qual que era a sua vontade, e nós, como seres humanos, como crentes num Deus soberano, a gente simplesmente vai, faz e agrada e tudo certo. Mas por que tem promessa? Sabe por quê? Porque acima de tudo, Deus tem um compromisso com cada um de nós. Lembra a palavra-chave da promessa? Compromisso. Deus tem um compromisso com cada um de nós. E é importante que a gente lembre que esse compromisso, ele não é só de mão única. Não é só Deus conosco. Mas a gente não pode esquecer jamais que nós também temos um compromisso com o Senhor. Então o compromisso não vai só de um lado, não é só Deus que assumiu um compromisso conosco. Cada um de nós, como cristãos, precisamos entender que nós temos um compromisso com o Senhor também. E assim como Ele faz promessas, na maioria das vezes, a gente também faz promessas para Deus. E não tem nada errado. Quando você pensa, Senhor, se o Senhor abrir uma porta de emprego, eu vou fazer tal coisa. Se o Senhor abençoar o meu casamento, eu vou fazer tal coisa. Qualquer coisa que você queira fazer em função disso. São promessas, que você também está fazendo. Tá? Porque um relacionamento, ele é pautado exatamente pelos compromissos que a gente acaba assumindo. Compromissos de amar, de respeitar, de honrar. E a soma desses compromissos é o que estabelece em nós uma aliança. E Deus tem uma aliança conosco. Então todas as promessas que você encontra na Bíblia servem para lembrar que Deus tem um compromisso com você, com a tua família, comigo, com a minha família. E a soma de todos os compromissos que Ele desejou ter conosco é que forma essa aliança que ele desejou fazer com você e comigo. Isso é muito sério, sabe por quê? Porque em tempos difíceis a gente acha que Deus está distante e a gente está aqui sozinho. E não é verdade. Por ter esse compromisso, por ter essa aliança, as promessas do Senhor para cada um de nós
elas vão se cumprir. Porque quem prometeu, que é o nosso Deus, ele é fiel. Então não se esqueça, as promessas da Bíblia, elas estão lá para que a gente nunca se esqueça, que a gente sempre se lembre de que Deus tem um compromisso com você, Deus tem um compromisso comigo, com todos nós. Agora, são muitas promessas, né? São centenas, né? Eu não sei se alguém já conseguiu contar exatamente, né, todas elas, né? Porque são tantas, e às vezes você, quando começa a ler, você fala, mas isso aqui também é uma promessa, mas eu não tinha percebido, agora, né? É lindo saber que tem inúmeras promessas, mas a gente precisa ter um entendimento de que tem algumas que realmente fazem toda a diferença na nossa vida. Por quê? Porque às vezes a gente corre o risco de focar naquilo que é temporal, naquilo que é limitado a um contexto que a gente está vivendo. Como, por exemplo, uma promessa de abençoar os filhos. Tá? É uma promessa temporal, porque os filhos, eles crescem, constituem as suas famílias e a vida segue. Então, por mais que seja uma promessa de Deus, de um desejo dele de abençoar os nossos filhos, é uma promessa temporal. Às vezes a gente pensa em promessas muito focadas na nossa necessidade momentânea. E a gente tem que tomar cuidado, porque por mais que as promessas de Deus para as nossas necessidades momentâneas, para aquilo que a gente deseja alcançar, são promessas válidas, elas continuam sendo, para nós, de forma individual e também temporais. Quando, na verdade, aquilo que é grande, aquilo que é o grande diferencial nas promessas que Deus faz para as pessoas está diretamente relacionado com aquilo que alcança todo mundo e com aquilo que não está limitado em nenhuma época, em nenhum momento, em nenhum período específico. E são essas promessas coletivas, essas promessas atemporais, que mostram para nós os aspectos e também os atributos que Deus tem. Então essas promessas coletivas, essas promessas atemporais, elas mostram o grande amor de Deus, mostram a sua perfeição, mostram que Ele é eterno, porque só alguém eterno consegue fazer uma promessa, prometer algo que não vai ter uma data de validade, que vai durar para sempre. Somente quem é eterno. Somente quem tem todo o poder pode fazer promessas que alcancem a humanidade toda e durem para todo sempre. Um ser limitado, um ser de poder limitado, jamais conseguiria fazer uma promessa que tivesse toda essa dimensão. Né? Somente um ser que tem conhecimento de tudo, que sabe do que vai acontecer, que sabe de todos os momentos, que sabe de tudo que está acontecendo, pode fazer promessas que alcancem você hoje, assim como alcancem você amanhã e todos os dias da sua vida. Por quê? Porque Ele sabe o que vai acontecer. E Ele sabe de cada reação que você tem, que impacto que isso vai ter nas promessas que Ele fez para a tua vida. Né? Então, todos esses atributos de Deus mostram que essas são as grandes promessas que a gente precisa focalizar, que a gente precisa ter no mais alto da nossa mente, dos nossos valores. Mas, se as promessas, as consideradas grandes promessas de Deus, são aquelas que olham para o aspecto coletivo e também olham para o aspecto atemporal, será que a gente consegue nomear? Será que a gente consegue identificar exatamente quais são elas? E dentre tantas que existem na Bíblia, será que a gente consegue fazer alguma diferença entre aquela que melhor se encaixa nisso, nesse critério, daquelas que se encaixam de forma indireta, vamos dizer assim? Né? A verdade é que sim, é possível a gente identificar.
E a palavra de Deus mostra que nós temos 4 grandes promessas na Bíblia que fazem toda a diferença. Por mais que você possa imaginar uma 5ª, uma 6ª, uma 10ª promessa, uma 20ª promessa, né? Olha que dentre todas aquelas que a gente pode considerar como grande, certamente essas 4 aqui fazem toda a diferença. A primeira grande promessa é a promessa do Messias. Para nós cristãos, o Messias é Jesus Cristo. E quando ele foi prometido, lá no Jardim do Éden, muito pensamento a respeito do como seria o Messias, quem seria o Messias, aconteceu. Até que ele veio. E a palavra de Deus diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. O Messias estava lá, chegou, mas por uma miopia espiritual, vamos dizer assim, os judeus não perceberam que aquele era o Messias. Talvez tinha uma expectativa de um Messias diferente, de um Messias, né, montado num cavalo branco, de espada na mão, dizendo: eu cheguei e agora vai dar tudo certo. Agora, um Messias sentado num jumentinho, não dá, né? Acho que para os judeus aquilo não combinava. Mas infelizmente, né, infelizmente do ponto de vista humano, porque tudo isso estava dentro da vontade e do controle de Deus, os judeus não perceberam que o Messias ele deveria vir em 2 momentos. Um momento para abrir a nossa mente, abrir o nosso coração a respeito das verdades espirituais do reino. E depois um segundo momento aonde ele vai estabelecer o seu reino sobre a terra. Enquanto, de repente, muitos interpretaram que isso seria uma coisa só, a gente vê de verdade que as Escrituras já mostraram que seriam 2 momentos diferentes. E nós, como cristãos, nós acreditamos que sim, Jesus é o prometido, Jesus é o Cristo do Deus vivo, que veio abrir o reino dos céus para o nosso coração, para a nossa mente e para os nossos desejos. A segunda promessa, que está muito conectada, inclusive, com a primeira, é a promessa de salvação. Né? Muita coisa pode se dizer a respeito de salvação. E muitos entendimentos se tem a respeito da salvação. Mas uma das coisas que nós acreditamos, com toda certeza, é que a salvação ela vem pela graça de Deus. E é uma graça que é acionada através da fé, através de você acreditar. E é uma promessa extremamente importante. Por quê? Porque no mundo que a gente vive, na situação em que a gente vive, nas dificuldades, as pessoas imaginam: mas será que o porvir vai ser assim? Será que tem esperança para o futuro? Será que depois da morte alguma coisa de bom pode vir? E aí as pessoas olham para a salvação exatamente como a expectativa daquilo que deve acontecer depois da morte. E acredite você, salvação não está limitada àquilo que vem no porvir. E talvez esse seja um dos principais equívocos que as pessoas têm com relação a essa promessa. Porque elas acham que salvação é só para depois da morte. Então aí eu vou direto para o paraíso. Será? Será que não tem mais coisas relacionadas com a bênção da salvação? E às vezes a gente focaliza só no após a morte, quando ainda tem bênçãos de salvação que precisam e podem ser vividas agora. Outra grande bênção é o Espírito Santo. Quando Jesus estava falando para os seus discípulos: olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu pedirei e Ele vai enviar para vocês um Consolador. E essa promessa
do Consolador é extremamente importante, porque o Espírito Santo que habita em nós faz com que a gente tenha essa conexão super especial e super importante com Deus, com as coisas espirituais e com as demais promessas que Ele fez para a nossa vida. De repente, se Ele tivesse morrido, ressuscitado, subisse, voltasse para o céu e deixasse a gente por conta, como garantir que a gente conseguiria sobreviver, resistir no dia mal, ter o correto entendimento a respeito da vontade de Deus, do propósito de Deus, do plano de Deus, para que a gente não ficasse órfão, digamos assim, para que a gente não se sentisse sozinho e desamparado. Cristo fez uma promessa, a promessa do Consolador, a promessa de derramar sobre nós o Espírito Santo. Uma promessa que já havia sido profetizada muito tempo antes. O próprio profeta Joel, ele disse que nos últimos dias, diz o Senhor, ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E essa promessa se cumpriu. E essa promessa continua se cumprindo todo o tempo, porque todo o tempo o Espírito Santo está agindo na nossa vida. E a quarta promessa é o céu. É a eternidade com o Senhor. Uma das coisas que Deus prometeu, sim, foi o céu. Quando ele diz lá em João capítulo 14, ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E ele continua dizendo: na casa do meu pai tem muitas moradas. Se fosse assim, eu não diria isso para vocês, mas então eu vou preparar um lugar para vocês. Então tem uma promessa do céu, uma promessa de que nós estaremos para sempre com o Senhor. E ao longo desse mês de abril, nós vamos estudar essas 4 promessas. Elas são extremamente importantes para a nossa vida. Mas antes da gente entrar em cada uma delas, observe uma coisa, Por que a gente tem essas promessas e não outras? Por que de repente o nosso leque de promessas não poderia contar com outras, além dessas que estão aqui? É porque essas 4 promessas, elas têm um propósito muito específico. E quando a gente entende esse propósito, a gente consegue olhar para o nosso compromisso com Deus de forma diferente. De novo, é um grande risco a gente focalizar somente nas coisas temporais e somente nas coisas que a gente deseja para agora, nas coisas que passam pelo nosso desejo mais interior de ter. Essas promessas, elas vão muito além disso. E a gente às vezes erra porque isso aqui é o básico de Deus. Melhor dizendo, isso aqui é a prioridade de todas as promessas que Ele estabeleceu para a gente. E às vezes a gente esquece dessas promessas e começa a focalizar nas coisas que são temporais. Tudo bem as coisas temporais. Deus vai nos dar no tempo certo e de acordo com a sua vontade. Mas é isso aqui que muda o nosso entendimento e dá para nós a clareza do tipo de compromisso e do tipo de relacionamento que Ele tem conosco. Tá? Quando a gente entende essas promessas, a gente ajusta o nosso foco. A gente ajusta o nosso foco para um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Não um relacionamento pautado só naquilo que Deus pode nos dar, mas um relacionamento que é uma via de mão dupla. Um relacionamento que implica que Deus tem compromissos comigo, mas eu também tenho compromissos com Ele. Compromissos de santidade, de fidelidade, de amor. Compromissos de buscá-lo, de adorá-lo, de amá-lo como Ele deseja ser amado. E essas promessas, elas nos permitem entender que todas as demais, elas são simplesmente derivadas disso aqui. Então, a promessa para o teu casamento está derivada disso aqui.
A promessa de uma vida melhor está derivada disso aqui. E quando a gente pensa no Messias, né, esta promessa do Messias, ela começou lá no Jardim do Éden. Quando o Senhor diz para a serpente, vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, quando o pecado entrou na vida do ser humano, com todas as suas consequências e com todos os malefícios, Deus fez uma promessa de que teria sim alguém que colocaria todo aquele mal, toda aquela consequência que o pecado gerou, tudo aquilo ficaria debaixo do seu pé. Então a vitória sobre o mal, a vitória sobre o pecado, foi prometida no Jardim do Éden pelo próprio Senhor. O próprio Deus prometeu que teria sim alguém que mudaria definitivamente aquela situação. E quando a gente observa isso, a gente sabe que esta pessoa é Cristo. E olha só que interessante, ao longo dos séculos, Cristo foi visto de diversas formas. Como libertador, os judeus achavam muito isso, né, que Cristo, o Messias, seria o libertador, que é aquele que venceria todo o mal, e é verdade, não está errado pensar dessa forma, o Messias, Cristo, é sim o libertador, é Ele que nos livra das cadeias do pecado, da maldição do pecado e de toda ação do mal contra as nossas vidas. Cristo também é visto ao longo dos séculos como rei. E é interessante porque lá no comecinho do livro de Atos, os discípulos perguntam para Jesus. Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já estava com o seu corpo ressurreto. Perguntaram para ele, e aí Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? Porque os discípulos e todo o restante do povo de Israel queriam um rei, descendente de Davi, que ia trazer a grandeza de Israel de volta e tudo mais. Hoje a gente sabe que Cristo é rei, mas não o rei na expectativa que os judeus tinham. Cristo é visto como o Salvador, e esse é como a gente enxerga Cristo, como aquele que veio para nos salvar. E ao longo de toda a tradição da igreja, Cristo realmente é o Salvador. Já teve momentos em que falaram de Cristo como a primeira criatura criada por Deus, já falaram de Cristo como aquele que tem a mesma substância de Deus, mas algo que a gente não pode esquecer jamais é que Cristo é o nosso Salvador. Por volta do século 17, 18, Cristo passou a ser enxergado como um grande mestre iluminado. O deísmo inglês e o iluminismo alemão fizeram com que as pessoas entendessem Cristo como um grande mestre. Tira tudo aquilo que for sobrenatural, tira milagre, tira tudo aquilo que não pode ser explicado de uma forma razoavelmente racional, e vamos olhar Cristo só como uma pessoa que falou de ética, falou de moral, falou de bons costumes, de relações humanas. E para o nosso século XXI, acredite, Cristo é visto como um serviço, né? Um produto destinado para a salvação individual. Essas formas de enxergar em Cristo, elas não são delimitadas em determinados momentos da história da humanidade. Elas são, não são lineares. Coisas que a gente enxergava antes e passa a enxergar agora, e coisas que a gente já pensou antes, voltam, enfim, tem de tudo aqui. Mas é triste quando a gente começa a olhar Cristo como um serviço. Porque a gente pensa em Cristo, sabe como? Como alguém para quem a gente terceiriza as nossas expectativas e espere que Ele faça. Né?
como a gente ainda vai falar do Messias na próxima semana e a gente vai voltar um pouquinho nesse aspecto, é importante que a gente pense por que Deus tinha que prometer o Messias. Por quê? E por que hoje esse Messias, infelizmente, é visto dessa forma? Por que depois de tanta coisa a gente acabou terceirizando a fé? A gente acabou olhando para a fé como algo que a gente contrata. Então, eu preciso de uma bênção, eu chego lá para o pastor, para a pastora, falo, pastor, orem por isso, porque eu preciso dessa bênção, vai ser algo que eu desejo tanto. E aí, o pastor está orando, a pastora está orando, então está tudo certo. Mas se a promessa de Cristo é para todos, por que eu começo a terceirizar? Por que eu começo a tratar as coisas como um serviço que eu contrato, só para a necessidade que eu tenho? E isso, infelizmente, é a realidade do nosso século XXI. A gente olha para Cristo só quando a gente está precisando. E não é uma promessa só para uma necessidade ou para uma situação. É uma promessa para todo o tempo. A promessa de Cristo na nossa vida é muito maior do que imaginá-lo apenas como um serviço, imaginá-lo apenas como um produto que a gente adquire para realizar um desejo, para realizar uma satisfação e depois a gente deixa para lá. Semana que vem a gente vai continuar falando disso, então vamos falar de Cristo, a promessa do Messias, vamos falar também de salvação, porque são coisas que estão conectadas, e entender. Isso é a coisa mais básica de uma vida cristã. E se a gente não entender isso, a nossa vida cristã ela fica desfocada. E as promessas que a gente poderia viver, a gente não vive do jeito certo porque a gente não entende o básico. Então eu convido você para nessa série a gente estudar esse básico, ajustar um pouquinho a nossa lente para conseguir enxergar as coisas do jeito certo e viver cada uma dessas grandes promessas que Deus tem para nós. Então que Deus te abençoe. Semana que vem a gente vai falar de Cristo como Messias, como promessa de Deus, e a gente vai falar da salvação que a gente tem em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.